O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àquele de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Acontecei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor Divino Espírito, descei os corações de
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Santo Batismo, a Divina Eucaristia, os sacramentos, a fé, o Evangelho, sobrenaturalizam a criatura humana. Escutamos a palavra de Deus, queridos irmãos. Cantamos palavra de salvação, somente o céu tem para dar. A palavra de Deus é palavra de salvação. A nossa palavra não serve para nada. Por isso que é importante que os fiéis se preparem para a Divina Eucaristia consagrado silêncio. Há muita inquietação, há muito falar, para que a palavra de Deus possa calar as nossas palavras, as minhas palavras, calar aquelas palavras que estão na nossa consciência e que nos inquietam. Vejamos bem que nós não toleramos fazer 1 minuto de silêncio. Mas o cristianismo é a religião que pressupõe o silêncio, porque é religião de adoração. O tema da nossa pregação é Testamentum Caritatis, o testamento da caridade. Nos colocamos, então, diante de Jesus crucificado, queridos irmãos. Meus queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós acolhemos o Evangelho de pé, Evangelho que é palavra de salvação, e o Espírito Santo, com seu orvalho divino, acreditem que o Espírito Santo, ele age entre nós. O início da celebração é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante isso. A Santíssima Trindade está entre nós e o Espírito Santo, ele age naqueles corações que estão disponíveis à adoração. O Espírito Santo, portanto, com seu orvalho, nos torna terra fecunda, terra bendita, apta a produzir os frutos de santidade. São Boaventura afirma, no Brevilóquio, uma grande obra que ele escreveu, o seguinte: o fruto da Sagrada Escritura não é um fruto qualquer, isto é, a palavra que nós ouvimos, primeira leitura, salmo, segunda leitura, ela produz em nós um fruto verdadeiramente na nossa vida, mas não é um fruto qualquer.
Mas, ao mesmo tempo, para que a palavra produza em nós os frutos que Deus deseja, é necessário que cada um prepare a terra do coração. Disponibilidade para Deus. Às vezes as pessoas andam olhando para o relógio no culto cristão, na Divina Eucaristia, mas ninguém olha para o relógio no carnaval. Por isso eu não me deixo condicionar por nada. Não me deixo condicionar porque é uma contradição. Quantas horas perdemos diante da televisão? Quantas horas nós perdemos diante do WhatsApp? Quantas horas perdemos em conversas inúteis? O fruto da Sagrada Escritura não é um fruto qualquer, mas a plenitude da felicidade eterna. Aqui nós recebemos o fruto da felicidade eterna. De fato, a Sagrada Escritura é precisamente o livro no qual estão escritas palavras de vida eterna. Retornaremos para nossa casa e lá em casa diremos às pessoas: hoje eu recebi uma palavra de vida eterna. Não é a tua palavra, Filipe, não é a tua palavra, mas é a palavra de Deus. Porque não só acreditamos na palavra, mas também possuímos, por causa da palavra, a vida eterna. O sacerdote ora, após a proclamação do Evangelho, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A palavra de Deus ela é eficaz, queridos irmãos. Eu creio que a palavra de Deus é eficaz e que, se eu acolho a palavra de Deus, agora eu me torno um homem melhor. Não só acreditamos, mas também possuímos a vida eterna. Eu digo sempre que a religião cristã não é uma doutrina qualquer, não é um pensamento filosófico, é algo muito real. Possuímos a vida eterna em que veremos e amaremos e serão realizados todos os nossos desejos. Todos os nossos desejos. Mas, sobretudo, o único desejo que conta, que é o desejo de obter de Deus a salvação. O Evangelho que ouvimos e que recebemos no coração, eu acredito que você recebeu o Evangelho. Lucas 6, 27 e 38 intitula-se, na interpretação exegética de Santo Ambrósio de Milão, como Lei da Caridade. Lei da Caridade porque o Senhor ordena. Aqui não é o Senhor não deixa a mercê do nosso querer, mas Ele ordena. Dirige-te, inimigos vestros, amai os vossos inimigos. Ah, mas eu não tenho inimigo. Claro, mas eu não falo com aquele, mas eu falo mal daquela outra pessoa. Amai os vossos inimigos. Aqui, o próprio Jesus já nos apresenta, ele agarrado na cruz. Tudo isso, tudo que o Evangelho hoje nos ensina, está encarnado em Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos. O discurso de Jesus é quase uma declaração apresentada a todos, com a qual ele requisita a adesão dos seus discípulos. Então, a palavra de Deus hoje requisita a nossa adesão. Mas como eu vou amar o meu inimigo? Comecemos com a oração. Comecemos com a oração. Com a oração. A palavra, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, requisita a nossa adesão. Ele propõe aos seus discípulos, propondo-lhes, em modos radicais, o seu modelo de vida. Amai os vossos inimigos, Jesus é o modelo de vida. As bem-aventuranças carregam em si mesmas, ouvimos na semana passada, a lei da caridade. E São Paulo amava repetir ao seu auditório
Caritas super omnia. A caridade acima de tudo. Mas qual caridade? A caridade de Cristo. As bem-aventuranças nos proíbem praticar a vingança. Vivemos numa sociedade que incentiva a vingança, uma sociedade odiosa. Tudo isso é justiça. Inclusive entre nós cristãos, os filhos levam os seus pais para os tribunais, os pais levam os seus filhos para os tribunais. A palavra, as bem-aventuranças nos proíbem praticar a vingança e nos ordenam a amar os nossos inimigos. Nos exortam que sejamos benevolentes com quem nos odeiam e que aos maldizentes respondamos com bênçãos e estejamos prontos a socorrer os nossos perseguidores, torturadores em suas necessidades. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Lucas 6,31. Entende-se que a perfeição da caridade consiste em não ter medida alguma. A caridade consiste em não ter medida alguma, porque não se acomoda à lógica da restituição. Que coisa o Evangelho nos diz sobre Jesus? Amou-nos até o fim. Amor sem medida. Não há medida no amor de Deus. É como o amor da verdadeira mãe. O cristão, seguindo o paradigma do Evangelho, o paradigma de Jesus, é conduzido a dar mais do que recebe, ou nada receber em troca, para não se adequar às aspirações naturais. Aquilo que falava a segunda leitura. O homem que vive de acordo com a natureza, o homem psíquico, não. Queremos viver de acordo com o homem sobrenatural, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Sobrenaturalizar as nossas relações, queridos irmãos. Sobrenaturalizar, colocar Jesus no meio da nossa vida. É tão diferente. É comum aos pecadores, interessante, no latim fala o verbo redamare. Amar e esperar a retribuição do amor. Redamare. Porém, os que confessam a fé cristã são estimulados a exercitar-se na lei da caridade, amando os seus oponentes. A remuneratio significa a retribuição humana. Ela é enferma e caduca, enquanto que a virtude da caridade é sempre eterna. No Calvário e na cruz, o Senhor Jesus sobrenaturaliza as relações humanas. Portanto, ele exorta o cristão a oferecer a outra face que ele feriu. Lucas 6:28. Não, você não vai ter outra face? Não! Mas olhando para Jesus, em vista de proporcionar uma oportunidade de conversão e de arrependimento ao adversário. Não devemos dar aos adversários o que eles reclamam. Devemos dar o que Deus quer. Uma oportunidade de ele refletir sobre os seus atos e de se emendar. Caritas patiens est, benigna est, non emulatur ne inflatur. A caridade é paciente, é benigna, não se enche de orgulho. A caridade leva à plenitude, isto é, a inteireza de toda a perfeição, de toda a perfeição das coisas ditas e realizadas pelo Senhor Jesus. Vejamos como a vida de Jesus se resume na caridade. Nós contemplamos Jesus reduzido ao mistério da caridade, que é o mistério do amor. João 15:12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida do nosso amor
é a medida de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo, queridos irmãos. Com efeito, 1 Pedro 2, 21, 23, Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Aos que lhe maldiziam, não remaledixit, não devolveu a maldição. Aos que lhe bateram na face, ele não os ultrajou. Quando expoliado, não resistiu. Quando crucificado, ele mesmo implorou perdão para os seus perseguidores. Pater dimite illis peccatum quia nesciut quid faciunt. Ó Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. De fato, o pecado é uma loucura. Tira o homem do sério. O homem perde o juízo. Os algozes lhe prepararam a cruz. Ele, no entanto, ofereceu-lhes a salvação. Hoje, tu estarás comigo no paraíso. O amor e o prêmio do paraíso. Portanto, de Santo Ambrósio, segue a misericórdia para mereceres a graça da benevolência divina. Por fim, queridos irmãos, a belíssima metáfora do regaço ou colo de uma pessoa não ser capaz de conter uma tamanha imensidade de bens evidencia a reação da superabundante graça de Deus à generosidade daqueles que partilham das suas posses. Aqueles que oferecem, que partilham daquilo que têm, diz a palavra de Deus: dai e vos será dado. Será derramada no regaço, no colo, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois, com a mesma medida com que medirdes, sereis também medidos. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não é impossível, queridos irmãos, amar os inimigos. Humanamente falando, é impossível. Mas na fé, na oração e na divina Eucaristia, diz a palavra: tudo é possível para aquele que acredita. Que a Virgem Maria interceda por mim e por todos vocês. Assim seja.